Graça, paz e alegria. Seguimos com a nossa mensagem a respeito do livro do Êxodo. E começamos esta segunda mensagem, essa segunda parte, falando a respeito da data da confecção do livro. Da mesma forma como aconteceu com Gênesis, Moisés deixou sim muita coisa escrita, outras tantas coisas ficaram por conta da tradição oral, que o povo ia contando daquilo que vivenciou e depois os pais que contaram para os filhos e contaram para os filhos e assim seguiram contando. Talvez outras pessoas se preocuparam em fazer o registro por escrito também, além do que Moisés tinha deixado já elaborado, algumas coisas que ele já deixou escrito. E essas coisas são organizadas de fato quando nós chegamos no tempo dos reis, com Davi, Salomão e outros reis depois. Até mesmo no tempo de Esdras e Neemias, na volta do exílio, há também uma preocupação literária com relação a alguns textos, novos textos que são organizados e outros que já existiam e que passam a ter uma forma mais organizada. Também acontece no tempo de Esdras e Neemias. Mas nós acreditamos que pelo menos o texto do Pentateuco já tenha ficado mais em ordem já durante o tempo dos reis. Então a data do Êxodo é essa, ela começa, se possível, do texto do Êxodo, né, do livro em si. Essa data começa quando o Êxodo realmente acontece, por volta de 1440 a.C., e segue ao longo da história até que o livro fique compilado, pronto, por volta da época dos reis, desde Davi, Salomão e outros reis depois. E então esse é o tempo, esse é o período que levou para que o livro ficasse realmente organizado. As histórias, claro, já vêm desde o tempo do Êxodo, exatamente, da história que é relatada no livro, mas a forma final do livro em si, ela passou por mais algum tempo até que ficasse em ordem, ficasse da forma como nós conhecemos o texto nas nossas Bíblias. O Êxodo é a continuação histórica do livro do Gênesis. O livro do Gênesis nos mostra a questão de vida, de obediência, de morte, desobediência, chamado, perseverança, fé, o desejo do Senhor em ter relacionamento com o ser humano. E o livro do Êxodo começa também mostrando essas coisas. Mostra como um grupo familiar pequeno de aproximadamente 70 pessoas, a família de Jacó, sobe para o Egito e, depois de alguns anos, se torna uma numerosa nação, ainda no tempo em que estavam lá no Egito. Mas esse tempo deve ter durado, de acordo com a Bíblia, aproximadamente 430 anos. Há alguns textos que tentam dizer que esse período pode ter sido um pouco menor, por volta de 200 anos. Mas nós seguimos a orientação do que a própria Bíblia pode nos mostrar, das coisas que nós vemos, das coisas que nós observamos do texto bíblico, e seguimos com essa ideia dos aproximadamente 430 anos, o tempo do povo no Egito. Depois da morte de José e de toda aquela geração, e a memória foi esquecida, a gratidão que os egípcios tinham para com aquele povo se torna uma preocupação e um desejo de ter mão de obra barata, faz com que o povo seja escravizado. E aí eles passam a fazer aquilo que os egípcios queriam que eles fizessem. Dentro do livro do Êxodo, como acontece no livro de Gênesis, nós podemos observar a história de várias mulheres também. Mais uma vez, confirmando o que eu já disse quando conversamos a respeito do livro de Gênesis, que eu não vejo a Bíblia como machista nos termos que nós temos essa ideia de machismo nos nossos dias. Ela é sim produto de um tempo onde a sociedade era patriarcal e os homens tinham mais evidência, mais destaque. Mas ela não era machista, eles não eram machistas da forma como se entende hoje, porque as mulheres aparecem na história, mostram a sua importância. As parteiras que não obedeceram Faraó, aquele que era o soberano, não obedeceram Faraó, elas se tornam importantes nessa história. Nós temos a mãe de Moisés, Joquebede, nós temos Miriam, sua irmã, a filha de Faraó, que cuida de Moisés, e ele é
amparado e criado como filho da filha de Faraó. Então nós temos muitas mulheres com sua importância nessa história. A própria esposa de Moisés, a Zípora, são várias mulheres que aparecem na história com importância, com papel destacado no meio da história. Não aparecem então apenas os homens. Sim, é patriarcal, a sociedade tinha essa ideia, os homens tinham sim mais evidência, mas as mulheres não ficavam simplesmente escondidas e não tinham espaço nem vez. Havia sim espaço e vez para essas mulheres, e elas eram citadas e registradas na história, como nós vemos no texto do Êxodo também. O Êxodo então registra o desenvolvimento de Moisés, desde um pouco antes do seu nascimento, o nascimento de Moisés, o cuidado do Senhor em poupar a vida dele ainda criança, primeiro da possibilidade da matança das crianças e depois do próprio rio, a libertação, o cuidado com Moisés, na verdade ainda um pouco antes, o cuidado com Moisés quando ele deixa o Egito e encontra uma nova casa, encontra uma família, se casa e tudo mais, e o chamado de Moisés para voltar e libertar o povo, e então aí sim a libertação milagrosa de Israel desse cativeiro, da escravidão, todo o cuidado do Senhor sendo revelado em cada situação que acontecia. Num primeiro momento parecia que aquelas coisas estavam trazendo mais problemas, porque Faraó endurecia e dava mais trabalho para o povo, e o povo se chateava com aquilo, mas o Senhor estava preparando todas as coisas para que a libertação fosse total e completa. E aí, depois que o povo deixa o Egito, eles vão na direção do Monte Sinai para receber a lei de Deus, saber como agir para seguir de acordo com a vontade do Senhor, e recebe também as instruções divinas para a edificação do tabernáculo e tudo mais. O livro, inclusive, termina com a edificação desse tabernáculo, que seria a confirmação da presença do Senhor no meio do povo e essa coisa toda. Dentro dessa ideia, então, toda essa perspectiva toda a respeito do livro do Êxodo, nós podemos dividir esse livro em pelo menos 3 partes, em 3 seções principais. Primeiro, a libertação miraculosa de Israel, que acontece desde antes do nascimento de Moisés, e aí também com Moisés, e todo o cuidado do Senhor até que Moisés encontra-se com a sua família, se casa e é chamado pelo Senhor para a libertação do povo. E aí então Moisés chega para Faraó e diz: deixa meu povo ir. O Senhor diz: deixa meu povo ir. E aí então acontece tudo o que o Senhor tinha preparado para fazer essa libertação miraculosa de Israel, da questão da escravidão no meio do Egito. A segunda parte que nós podemos ver nesse texto do Êxodo também tem a ver com coisas miraculosas. Toda a jornada do povo, desde a saída do Egito até a chegada no Monte Sinai, e todo o tempo que permanece ali para receber as orientações do Senhor. O povo muitas vezes até se afasta das coisas do Senhor, teme, pensa em fazer outras coisas, em deixar de lado tudo aquilo que o Senhor já estava realizando. Eles já tinham visto muitos milagres, desde o tempo em que o Senhor os libertou do Egito e tantas outras coisas que o Senhor foi preparando na jornada, e ainda muitas vezes se afastavam da vontade do Senhor, e o Senhor queria se relacionar com o povo, queria se aproximar do povo. Em algum momento o Senhor chega a pensar: não, eu vou dar fim disso e vou continuar a partir de você, Moisés. E Moisés diz não, ele intercede pelo povo, ele mostra que nós precisamos nos colocar na brecha e interceder também pelos nossos irmãos, orar por outras pessoas e clamar ao Senhor por essas pessoas, para que o Senhor cuide, oriente e salve, busque que essas pessoas sintam o toque do Espírito Santo e possam obedecer ao Senhor. Então, a primeira parte então do livro do Êxodo é a libertação miraculosa. A segunda parte é a jornada já miraculosa, com a abertura de mar e tantas coisas que o povo vive
vivenciou e experienciou durante aquele tempo. E a terceira parte também tem a ver com questões miraculosas, todas as revelações do Senhor junto ao Sinai, todas as coisas que o Senhor foi revelando e todas as coisas que aconteceram diante da desobediência do povo se afastar das orientações do Senhor, de deixar muitas vezes de seguir aquilo que o Senhor já estava revelando e orientando para o povo. O livro do Êxodo, então, revela muitos milagres, muitas ações miraculosas da parte do Senhor, libertando, direcionando, instruindo e se revelando para que o povo pudesse ter conhecimento da vontade dele e pudesse, então, viver de acordo com o que o Senhor tinha como propósito para que houvesse um relacionamento do Senhor com o seu povo. Com isso, nós terminamos o livro, esses comentários a respeito do livro do Êxodo nessa sequência. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.